ressurreição de Jesus, o templo não é mais um lugar. Na ressurreição agora, o templo vivo é o corpo de Cristo Jesus, que não é estrutura de pedras, de paredes, mas uma unidade do seu corpo ressurreto. Por isso que a ressurreição anulou a individualidade para formar um novo corpo, a família de Deus. A ressurreição é o princípio da mesa, é o princípio da comunhão eterna. A marca do culto no Antigo Testamento era o templo. A marca do culto no Novo Testamento é a mesa, porque no templo prioriza os rituais, na mesa prioriza a comunhão. Se eu fosse dar um texto áureo para este nosso diálogo, para esta série, Os Últimos Passos de Jesus, talvez o texto principal desta série seria a narrativa de Lucas capítulo 24, verso 5, quando o anjo diz para as mulheres que foram até o túmulo encontrar o corpo de Jesus. O anjo disse assim: por que vocês estão procurando, dentre os mortos, aquele que vive? Sim, esta é a maior mensagem do Evangelho, que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte. É por isso que falar da morte de Jesus sem o complemento da ressurreição é só uma história triste de um homem bom que foi brutalmente assassinado. Então, a morte sem a ressurreição faria de Jesus apenas um mártir, que morreu apenas para defender uma causa, uma boa causa. E, claro, se ele só morreu, a nossa fé seria em vão. A nossa fé não teria sentido. E isto o próprio Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 14. Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Por isso que o Evangelho, ou por isso que no Evangelho, a morte e a ressurreição se complementam. A morte de Jesus foi a punição pela nossa culpa. Já a ressurreição é a vitória sobre aquilo que nos condenava. Aos Romanos, por exemplo, Paulo, o apóstolo São Paulo, disse que o salário do pecado é a morte. Isto é, a recompensa para todo pecador é morrer eternamente. Então, se a punição para o pecado é a morte, é o indivíduo morrer, somente alguém sem pecado poderia ser eterno. E também só alguém sem pecado poderia enfrentar a morte e vencê-la por nós. Então foi aí que Jesus Cristo se manifestou Salvador de toda a criação. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas, olha como interessante Paulo conclui esse texto, mas o presente de Deus para nós é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não só porque cometemos pecados, Jesus morreu também porque somos pecadores. Somos pecados. Nós estávamos condenados à morte eterna não pelo fato de ter atos pecaminosos, mas pelo fato de sermos pecadores. Mas Jesus, sendo puro e sem pecado, como diz 1 Pedro 2,22, ele morreu para pagar a nossa dívida, para que na sua ressurreição nos salvasse da morte, nos dando o que mais almejamos como indivíduos e como corpo de Cristo, a vida eterna. Aí nasce a pergunta, né? Mas se ele nos deu vida eterna, então por que ainda nós morremos? A resposta é porque a gente ainda está nesse corpo, né, de pecado, nesse corpo de morte. Mas como disse Paulo na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 ao 57, que chegará o dia que o corruptível se revestirá de incorruptibilidade e o mortal
mortal, se revestirá de imortalidade. Então, disse Paulo, se cumprirá a palavra que está escrita: ó morte, a morte foi destruída pela vitória. Vitória de quem? A vitória de Jesus na sua ressurreição. E há um grito de Paulo que ecoa na história por causa da ressurreição de Jesus. Paulo continua dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Aleluias! Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão, para quem não sabe, era uma vara pontiaguda que servia para espetar o boi, para direcionar ele. O aguilhão da morte, disse Paulo, é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Aí a conclusão do texto vem trazer a realidade daquilo que nós estamos dizendo hoje. Aí Paulo diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A ressurreição de Jesus é o selo, é o penhor que nos garante vida eterna. E não é só uma verdade escatológica, isto é, uma verdade futura. A vida eterna começa no novo nascimento. Começa aqui, quando nós aceitamos Cristo e passamos pela regeneração. E isto é extraordinário, porque segundo o Evangelho, nós já participamos dessa vida. Em João capítulo 5, verso 24, Jesus disse assim, para os seus discípulos: eu asseguro vocês que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esta é a mensagem da salvação, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Não mais segundo o pecado, mas segundo Deus. Jesus disse assim: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. O termo vida aqui nesse texto de João 10:10 se refere não à vida biológica. Mais do que isso, se refere à vida de Deus. O termo é vida plena, vida eterna. Então vocês entendem o porquê a morte sem a ressurreição é vã? Porque a morte é a punição. A ressurreição é o fim desta punição. Por isso que a pregação da igreja primitiva na boca dos discípulos era sobre o Cristo crucificado e ressurreto. É só você ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3, 4, para você confirmar o que eu estou dizendo. Agora, há muitas lições a se aprender com a ressurreição de Jesus, mas hoje eu quero destacar apenas 2 lições que eu considero importantes sobre a ressurreição. A primeira é que a ressurreição é um convite para priorizarmos o que é eterno. Ora, se nós passamos pelo processo da morte da cruz em Jesus e com ele ressuscitamos para a vida eterna, para uma nova vida, então nós agora não priorizamos mais o que é secundário e passageiro. Agora nós priorizamos o que é eterno. A ressurreição é o renascimento para uma nova vida, fora dos padrões do sistema de vida neste mundo. Nesta vida, nós focamos o que é temporário, o que é imediato. A nova vida já é um convite para focarmos na eternidade, naquilo que é perene, eterno. É isto que a ressurreição de Jesus nos convida a crer e a viver. E eu não estou aqui falando de que há um dualismo, ou seja, há 2 vidas, a terrena e a espiritual. Não. Eu me refiro ao conceito de prioridade. E o que de fato a nossa vida hoje nos move, o
que de fato nos move nessa vida. E esta prioridade é um dilema para nós, porque nós vivemos uma luta entre o imediato e o eterno. Ou não é verdade? É uma guerra entre nós, ou uma guerra em nós. Jesus em Mateus 6,25, por exemplo, sabendo da inquietação dos homens, ou a inquietação que os homens têm com o dinheiro e com as coisas temporais, passageiras, ele disse assim, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida. Porque Jesus sabe que a ansiedade é fruto do desejo de viver o imediato. É a preocupação com o amanhã, agora. E Jesus está falando, nesse texto de Mateus 6, de dinheiro, de roupa, de comida, daquilo que é temporal, passageiro. Jesus está falando aqui de coisas superficiais, passageiras, que nós tanto valorizamos. E nessa narrativa ele chega a dizer assim, ó, não acumulem tesouros para vós na terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo a eles que a vida eterna não vive presa às coisas passageiras. Quem ressuscitou com Cristo não tem medo do amanhã. Porque o amanhã está garantido, porque eu não vivo mais no período, a minha fé não está presa ao ontem, hoje e amanhã. A minha fé está presa no eterno. Porque em Jesus não há ontem, hoje, nem amanhã. Em Jesus, a nossa visão é de eternidade. O próprio Jesus conclui o texto de Mateus, agora no capítulo 6, o verso 33, dizendo que, conscientizando os discípulos a buscar primeiro o reino de Deus e a justiça e as necessidades temporais serão supridas, serão acrescentadas. Vocês estão percebendo que quem ressuscitou com Cristo não prioriza o acúmulo de bens com medo do amanhã? Pelo contrário, quem tem a vida eterna prioriza o reino de Deus e a justiça, que é eterno, porque sabe que amanhã não faltará o suprimento. Mas é bom a gente lembrar uma coisa aqui, que eu estou falando de prioridade e não de irresponsabilidade com o amanhã. É sempre bom eu explicar isso aqui, porque tem gente que vai dizer assim, ó, o Elter disse que não precisamos mais nos preocupar com amanhã, que Deus vai dar tudo. Aí vive, a partir daí, desta interpretação errônea de que a vida tem que se deixar levar e vive uma vida irresponsável. Não é isso que eu estou dizendo. Eu repito, estamos falando aqui de prioridades. Até porque nós não acreditamos em duas vidas, terrena e espiritual. Nós cremos que esta vida é a espiritual, que Deus nos deu. E devemos vivê-la como Cristo viveu. Não existe esse paralelo, vida terrena e vida espiritual. Quem se encontra com Cristo, como disse Lutero, nada é secular, tudo é sagrado. Uma não anula a outra. Elas se completam. Elas são única. Então, é uma questão de prioridade que nós estamos falando aqui, ok? A nossa prioridade são os princípios eternos e não terrenos. Como, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 15, Jesus disse que a vida de um homem não se resume nos bens que ele possui. Aí Jesus conta uma parábola dizendo que um homem muito rico e, pelo jeito, ganancioso, quando ele percebe a sua colheita e que a colheita dele era muita, ao invés dele repartir um pouco, o que ele faz? Ele diz assim, ó, eu vou construir celeiros maiores. Eu quero celeiros maiores porque eu vou guardar toda a minha colheita. Aí Jesus conta na parábola que este homem disse assim para si mesmo, você tem muita coisa guardada, que estas coisas guardadas te garante por vários anos, então vai beber,
coma, descanse, se alegre, que você tem muita coisa guardada. Aí Deus lhe disse Jesus na parábola: louco, esta mesma noite pedirão a sua alma, e para quem ficará tudo o que você guardou? Assim também, conclui Jesus, é o homem que guarda a riqueza, mas não é rico para com Deus. Que texto! Você está entendendo a lógica? A ressurreição de Jesus é um convite para a mudança desta lógica. Quem ressuscita com Cristo, tudo o que é passageiro e momentâneo nessa vida passa, torna-se a ser secundário, porque ele recebeu uma nova vida fora dos padrões do mundo. É uma vida celestial, uma vida eterna. Então, se você está preso no dinheiro, na ostentação, aliás, eu sempre digo isto, o maior pecado dessa geração é a ostentação. É só você ver as redes sociais. Se a sua vida está presa a possuir, a guardar nesta vida, este pode ser um grande sinal de que a ressurreição ainda não aconteceu em você. Porque você não foca o que é eterno, você vive nas coisas temporárias. Porque quem vive para satisfazer os prazeres dessa vida, gente, não pode vivenciar a vida eterna. A ressurreição também é uma questão de troca de prioridades. Uma segunda lição que a ressurreição de Jesus nos mostra é que a ressurreição nos preparou, e eu gosto muito dessa expressão, uma mesa para fundamentar a comunhão. Gente, a marca do culto no Antigo Testamento era o templo. A marca do culto no Novo Testamento é a mesa. Porque no templo se priorizam os rituais. Na mesa se prioriza a comunhão. No templo tem horário. Na mesa o encontro é eterno. No templo vão pessoas distintas, mas na mesa de Deus ele nos faz família. No templo nem todos têm um lugar e nem todos são aceitos. Já na mesa tem lugar para todos. Como disse o pastor Paulo Borges, quando Jesus desejou reunir os seus amigos, ele não convidou os amigos para um culto. Ele convidou os amigos para um jantar. Lembram da primeira série, do primeiro diálogo da nossa série? A ceia do Senhor? Por isso que a ressurreição não é só ter vida eterna. Uma vida que não se acaba mais. A ressurreição também é um princípio, ou o convite para uma nova vida de comunhão com a Trindade e com os irmãos. Em João capítulo 14, verso 3, quando Jesus falava da sua morte, Jesus disse assim para os seus discípulos: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Em João 14, aqui nesse texto, Jesus não está falando de um lugar geográfico, mas está falando de uma vida junto. Onde eu estiver, vocês estarão. Isto é, uma vida de comunhão, de andar junto eternamente. Claro que isto não anula o lugar, mas o lugar pouco importa, quando o princípio é a comunhão. Tendo comunhão, que importa o lugar. Só que a ressurreição, e na ressurreição de Jesus, o templo não é mais um lugar. Na ressurreição agora, o templo vivo é o corpo de Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 2, verso 19, Jesus, depois de virar as mesas dos cambistas, lembra dessa história? E expulsar os vendilhões do templo, que fizeram do sacrifício um comércio, Jesus disse assim: destruí este templo, em 3 dias o reconstruirei. E eles não entenderam,
mas Jesus falava do seu próprio corpo. O novo templo foi reconstruído na ressurreição de Jesus e não é um templo geográfico ou num endereço ou num lugar, mas é o templo da comunhão, o seu corpo, a igreja. Templo este que não é estrutura de pedras, de paredes, mas uma unidade do seu corpo ressurreto. Aleluias! Então, gente, a ressurreição não é apenas Deus nos livrando da morte e do pecado. A ressurreição também é o amor de Deus restabelecendo ou estabelecendo uma comunhão eterna entre nós e Deus, e entre nós e o próximo. Por isso que a ressurreição é o princípio da mesa, é o princípio da comunhão eterna. Vocês querem ver? Olha que interessante o que eu vou dizer agora. Após a ressurreição, Jesus apareceu algumas vezes aos seus discípulos e nas narrativas registradas na Bíblia, a maioria delas tem comida e tem mesa. Vocês lembram de um episódio da série que nós falamos aqui, onde o último encontro de Jesus com os discípulos foi na mesa da Páscoa? No Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo de número 24, Lucas conta que Jesus ressurreto apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús e eles não reconheceram. E Jesus foi conversando com eles sobre a lei, explicando que Cristo era a manifestação da lei e o que a lei dizia sobre ele. E Jesus, nesta conversa, a conversa se prolonga e aqueles 2 discípulos chamam Jesus sem saber que era Jesus para repousar na casa deles porque já era tarde. Eles sentaram para comer. E sentando na mesa, o texto diz que Jesus partiu o pão e no partir do pão os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Jesus só foi reconhecido quando partiu o pão na mesa da comunhão. No mesmo capítulo, Jesus aparece na casa onde os discípulos estavam. E eles tiveram medo, pavor, porque eles pensavam, segundo o texto, que era um fantasma. Aí Jesus faz o quê? Mostra as suas feridas, o seu corpo, e mesmo assim eles não acreditam. Aí Jesus diz para eles assim, olha a pergunta que Jesus faz. Tem alguma coisa para comer? Jesus senta na mesa da comunhão para provar que era ele. Existe uma outra narrativa em João capítulo 21, que diz que após a morte de Jesus, Pedro resolveu voltar a pescar. E os demais discípulos acabaram indo com ele, porque Pedro tinha esse espírito de liderança. E os discípulos foram com eles, foram pescar. Jesus ressurreto vai à praia onde eles estavam e olha a pergunta de Jesus para os discípulos. Vocês têm alguma coisa para comer? Gente, eu citei esses textos para vocês perceberem a semelhança nessas narrativas. Parece coincidências, mas não são. A mesa da comunhão é a manifestação da graça e a revelação da nova vida. Mesa é o lugar de se alimentar para manter a vitalidade da vida. Mesa é um lugar para matar a fome, mas também para estreitar as relações. Jesus, na ressurreição, aprimora essa ideia da mesa. Sabe por quê? Na cultura de Israel, a mesa era um lugar de unidade e um lugar de aceitação. Só que também era um lugar restrito. Mesa, só se sentava à mesa com iguais. Havia uma certa discriminação, porque nem todos podiam sentar à mesa, porque tinha uma questão de pureza, impureza, uma questão de hierarquia. Isso tinha muito também entre os religiosos, enfim. Mas na mesa de Jesus, a comunhão não se restringe aos lugares. Na mesa de Jesus tem um lugar para todo mundo sentar. A
ressurreição de Jesus colocou uma cadeira para você na mesa da casa de Deus, para que você tenha um lugar nessa mesa. Na mesa de Jesus todos sentam, todos participam da comunhão. Como diz o livro do Apocalipse, capítulo de número 5, com o seu sangue, ele comprou todos os povos, tribos, línguas e nações. A ressurreição é o convite a celebrar os encontros irrestritos, onde todos têm lugar. Encontros em que todos podem se encontrar uns com os outros, independente da sua situação, independente do seu grau religioso, ou do seu grau financeiro, ou da sua escolaridade, ou da sua etnia. Na mesa de Jesus não se pergunta de onde você é ou o que você faz. Na mesa de Jesus apenas se reparte o pão. A ressurreição é a manifestação de uma nova vida comunitária. A ressurreição de Jesus venceu o pecado que nos individualizou e venceu a morte que nos tornou insensíveis para com Deus e para com os nossos irmãos. A ressurreição de Jesus é a inauguração da igreja, o ajuntamento santo de um povo único, aleluias, povo este eterno e espiritual. Por isso que a ressurreição anulou a individualidade para formar um novo corpo, a família de Deus. É por isso que nós sempre vamos orar e vamos dizer: Pai nosso, pão nosso. A igreja é nós, a ressurreição é nossa. Cristo ele não se ressuscitou sozinho. Paulo mesmo disse que nós que cremos, todos nós ressuscitamos juntos dele. E tudo isso só foi possível porque ele, Cristo Jesus, morreu, ressuscitou pelo poder do Espírito e por causa dele podemos ter comunhão e ter vida eterna. E na ressurreição, o pão nunca acaba. Nós nunca levantaremos da mesa. A comunhão será eterna, porque com ele morremos e com ele ressuscitamos.